Boa noite, povo de Deus. Vou falar de novo para ver se melhora. Boa noite, povo de Deus. Sabia que vocês tinham potencial. Que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor Jesus, seja contigo e com a tua casa hoje e eternamente. Sinto muito feliz em retornar a esta casa. Aprove Deus que alguns dias atrás, talvez meses, o pastor Daniel me convidasse para participar aqui de uma celebração. E foi um momento muito especial na minha vida. Fiquei muito contente em estar aqui naquele dia. E eu pedi perdão aos irmãos, porque naquela ocasião eu preguei e tive que sair correndo, estávamos em festa. Mas hoje estamos aqui mais uma vez, com este privilégio de expor a palavra do Senhor. Quero de antemão agradecer os pastores aqui presentes, pastor Daniel, pastor Valdério, pastor Júlio, obrigado pela confiança. Fico sempre muito contente em poder estar aqui convosco. Antes de iniciar, eu quero apresentar o meu povo que veio comigo. Trouxe minha preciosa esposa, que os irmãos conhecem, estavam aqui, e ela conduzindo os irmãos em adoração e eu de cababando. Oh Deus bom, aleluia, que maravilha, bom demais. Trouxe comigo também minha ovelha, o irmão Jackson, homem precioso, diretoria da nossa igreja, tem caminhado junto a nós, tem sido um servo maravilhoso. Glória seja dada ao nome do Senhor pela vida deste homem. Trouxe também o pastor Bruno Sampaio, homem de Deus, tem caminhado conosco também, nos deu esta honra de servir juntos aqui. Trouxe consigo a senhora sua mãe, que coisa boa, presente do Senhor Jesus. Trago comigo um abraço caloroso da Igreja Batista Betel, vossa irmã, aqui na Avenida Franja Deon. Sempre que preciso, ou simplesmente só para estarmos juntos, fiquem à vontade. É um prazer partilhar de um mesmo local juntos, seja a serviço, ou seja para compartilharmos o que o Senhor tem nos dado. Ditas estas coisas, te convido a pôr-te em pé, se você puder. Abra comigo o texto bíblico em Jó. As últimas páginas, Jó no capítulo 42. De um modo especial, meus irmãos, hoje eu vou ler 3 textos. Então, se você puder, em pé como estão, abra Jó 42, põe o dedo, folheie um pouco mais à frente e vá ao profeta Jeremias. Nós vamos ler os capítulos 29 de Jeremias e 33. Então, leremos Jó 42, leremos Jeremias 33 e Jeremias 29. Se puderem, põe o dedo assim nos 2 textos, para que possamos ler juntos, meditar no que o Senhor tem para nós nessa noite. Jó 42, eu vou ler contigo, versículo 5, é sobre modo conhecido, mas eu gostaria de ler, Jó 42, 5, Jeremias 33, 3 e Jeremias 29, 13. Mas eu repito para os irmãos encontrarem. Aqueles irmãos que já estão com o dedo fixado em Jó 42, digam amém. Amém. Leamos, portanto, o que diz a palavra do Senhor em Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu vou ler outra vez. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jeremias 33, 3. Aqueles que encontraram, acompanhem. Aqueles que ainda não, ouçam atentamente. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração.
Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Invoca-me, portanto, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, te imploramos, Pai, fala conosco nessa noite. Tira de nós toda preocupação, Senhor, toda inquietação, todo problema, toda celeridade que veio conosco do dia de trabalho, que nós consigamos, por estes breves instantes, nos desconectar totalmente e estarmos ligados na Tua Palavra. O que eu te rogo, Espírito Santo de Deus, é que Tu atraia para Ti a nossa atenção. Que nenhum fluxo de pensamento, Senhor, nenhuma distração, nenhuma caneta, nenhum calçado, nada possa arrancar de nós esta porção dessa noite, mas que Tu, através do Teu Santo Espírito, possa nos moldar, nos mudar, nos transformar pelo poder que há na Tua Palavra, Senhor. Eu te peço, visita as nossas dores, as nossas inquietações, os nossos muitos questionamentos que ainda hoje não temos respostas. Visita as nossas dores, Senhor Jesus, por favor, mas faz algo poderoso neste lugar, nesta noite. Te rogamos, Espírito Santo, que nós não saiamos daqui do mesmo modo que entramos, porque viemos à Tua casa para Te entregar louvor e assim fizemos, mas gostaríamos de retornar aos nossos lares, alimentados pelo Senhor. Te entregamos as nossas vidas de modo que, se o Teu Santo Espírito desejar nos corrigir, nos corrija. Se desejar nos orientar, nos oriente. Nos direcionar, fique à vontade, Senhor. Nos sarar, te rogamos. Toca em nossa mente, em nossa alma, os nossos sentimentos, visita o nosso espírito, mas hoje, toma a primazia neste lugar. Te rogamos em nome de Jesus. Podem assentar. Alguns cultos atrás, eu experimentei algo interessante lá na igreja. Nós fizemos o que chamamos de leitura responsiva. É onde o dirigente, o pregador, o professor da EBD, ele lê um versículo e a igreja vai lendo os demais versículos até completarmos o texto. Na ocasião, não foi uníssono. O professor da manhã era eu, então eu li os versículos ímpares, e os demais irmãos iam lendo os demais versículos até completar o texto. Teve uma das nossas irmãs que ficou triste com aquilo, e ela me confessou isso depois. E eu falei, ué, o que foi que houve, minha irmã, que essa participação te incomodou? Ela disse assim, pastor, é porque os meus olhos não me permitem ler o texto. Eu queria tanto poder participar, e como os meus olhos não dá para ler direito, eu esqueci meu óculos em casa, eu não consegui participar, me senti privada deste privilégio. Aí eu entendi, abracei, nós sorrimos, porque foi algo pontual. Mas isso me fez refletir que, quando não temos clareza de visão, nós somos privados de ver. Quando não temos clareza de visão, somos privados de reconhecer. Quando não temos clareza de visão, somos privados de nos locomover e ainda sentimos dores, porque de vez em quando as vistas também dão dor de cabeça. Hoje, depois de anos a fio, eu percebi que para que tenhamos uma visão clara, às vezes é necessário recorrer ao conhecimento de algumas lentes. Na escola, eu tive uma matéria super chata, que eram as lentes. Lentes convergentes, lentes divergentes, e era um terror memorizar tudo aquilo. Mas me lembro que em uma das avaliações eu me dediquei a aprender sobre lentes convergentes. E no exemplo tinha uma linha, onde tocava na lente e vinha para um ponto. Uma outra linha que tocando na lente ia para o mesmo ponto, convergindo. Olha só. E uma terceira linha passando pela lente, fechando no mesmo ponto. Então eu aprendi que para termos uma lente que venha a convergir em um ponto, isso clareia a nossa visão. Então pare para pensar comigo, suponha
que cada texto desse que nós lemos fosse uma linha. O texto de Jó, onde fala, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, é o mesmo que dizer assim, eu antes tinha um nível de proximidade, onde eu só te conhecia pelo nome, mas agora que me aproximei de ti, os meus olhos podem te ver. Então preste bem atenção. Então o primeiro texto tem uma palavra de ordem que é a proximidade. O segundo texto de Jeremias 33:3 diz assim, invoca-me e te responderei. Ei, fala comigo que eu te respondo. E as minhas respostas serão coisas grandes e ocultas que não sabem. Então o segundo texto tem uma palavra de ordem que é relacionamento. E o terceiro texto, em Jeremias 29:13, diz assim, buscar-me-eis e me achareis, se somente, portanto, com a seguinte condição, se me buscardes de todo o coração, que é um aspecto de sinceridade. Como eu posso hoje, meus irmãos, tirar dos nossos olhos os embaraços das nossas lentes, de modo que sinceridade, relacionamento e proximidade possam convergir em uma palavra só, possam nos moldar em relação ao Senhor, possam nos atrair para perto dEle. E a palavra que converge em proximidade, relacionamento e sinceridade é intimidade. Pense comigo, se eu me relaciono com alguém sendo totalmente sincero, e esta proximidade aumenta, eu ganho o quê? Intimidade. Não é assim que acontece com os casais, não é assim que acontece com os amigos confidentes. A intimidade, ela é fruto de proximidade sincera e relacionamento. Hoje, o meu desejo é expor aos irmãos alguns sabotadores de intimidade. O meu desafio é trazer aspectos para limpar as tuas lentes e fazê-los convergir na intimidade com o teu Senhor, que é o que realmente vale a pena, é o que nos faz estar aqui. Eu quero hoje, pelo nome de Jesus, tirar todo o embaraço, toda e qualquer dificuldade dos teus olhos perceber quem e o que tem freado você de encontrar com o teu Senhor em um nível mais profundo, mais sincero de relacionamento, para ter com Ele intimidade. O primeiro sabotador que eu quero refletir contigo nessa noite é achar que entender e crer são as mesmas coisas. E não são. Eu posso passar dias e horas expondo aos irmãos a história do samaritano, ou a história do filho pródigo, ou até mesmo a genealogia de Jacó. Você vai sair daqui entendendo toda a história, compreendendo como Deus fez, como as coisas assim fizeram. Mas do entendimento para passar a crer, tem uma distância muito grande. O que às vezes dificulta a nossa intimidade com Deus, é nós preenchermos o momento de fé com entendimento. Eu entendo que Deus faz, eu entendo que Deus pode, eu entendo que Deus é soberano, mas o quanto disso você verdadeiramente crê em seu coração? Sem a fé para crer, não teremos proximidade sincera de um relacionamento para convergir em intimidade. Eu posso, meus irmãos, passar a oportunidade a um nutricionista e ele vai falar com detalhes sobre as nutrições, os carboidratos, as proteínas, as gorduras de cada alimento. Dedicou anos para isso. Mas se na casa dele ou na vida dele ele não comer, o conhecimento não virou fé, nem virou crença. Porque apesar de trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso, não crê o suficiente para transformar a sua vida. O quanto do evangelho que você conhece transforma você. Enquanto não entendermos que entender o texto e crer no texto são duas coisas distintas, temos uma lente que não está focalizada na intimidade com o Senhor. O meu desafio hoje, meus queridos irmãos, é limpar da tua vida o que possivelmente tem te privado de um nível mais próximo com o teu Rei. Cantamos isso aqui hoje. E eu quero que esta experiência de culto não seja um ato religioso, mas seja uma transformação de vida, de modo que cada canção flua de dentro de ti e cada celebração afete a tua fé.
Quantas vezes, meus irmãos, nós nos reunimos em oração e dizemos assim: Senhor, Tu és poderoso para fazer, Deus, Tu tens poder para transformar esta causa, e este entendimento não tem uma gota de fé em nossa oração para Ele fazer na hora, porque fé para fazer é diferente de compreender. Crentes de igreja costumam entender muito da Bíblia, mas a fé ela é construída de uma via diferente. Para nós convergirmos em intimidade em Deus, não permita que a má compreensão do entendimento e da fé são uma coisa só, porque isso quer sabotar você de um nível maior de intimidade com o teu Senhor. Onde temos pedido e ainda não cremos para receber. Que o Senhor nos ajude nesta primeira dificuldade. Segundo sabotador que eu quero pensar contigo nessa noite: o que tem sabotado a vida cristã para que a proximidade de um relacionamento sincero vire em intimidade e isso afete as nossas casas? Segundo sabotador, achar que conhecer a palavra de Deus é o mesmo que conhecer o Deus da palavra, e não é. Eu posso dedicar alguns minutos desta prédica para dizer para você: o texto bíblico tem 66 livros, tem 39 do Antigo, 27 do Novo, são divididos em históricos, poéticos, proféticos e etc, etc. Debulhar aos irmãos muito conhecimento de quem Deus é, a onipotência, a onipresença, os seus atributos divisíveis e indivisíveis, os que são compartilhados, os que não são, e derramar nos irmãos balde de conhecimento. Mas se eu perguntar assim: qual foi a última experiência com Deus que você teve? Qual você pode narrar? Conhecer sobre o Deus não é o mesmo que conhecer Ele. Conhecer o que dizem dele não é o mesmo que conhecer a Ele. O que move a tua alma não é o quanto de Bíblia você sabe, mas o quanto de relacionamento, de intimidade, de experiências Ele já nutriu você. Nós já cansamos de ler que o Senhor ressuscitou mortos, que o Senhor cura enfermos, que o Senhor responde oração, porque buscar-me-eis e me achareis. Mas quantas vezes você foi achado do Senhor? Quantas vezes as tuas orações podem virar testemunhos aqui? Porque são estes degraus que te aproximam dEle, em sinceridade, em proximidade, para gerar uma intimidade com o teu Rei. Então não confunda, conhecer a palavra de Deus não é o mesmo que conhecer o Deus da palavra. Quem conhece a palavra de Deus se torna teólogo. Quem conhece o Deus da palavra se torna convertido, crente, salvo, eleito no Senhor, herdeiro e co-herdeiro dos céus. Não é à toa que os fariseus eram doutores da lei, mas a estes o Senhor disse: vocês têm uma pintura muito bonita por fora, mas por dentro estão mortos. Meu desafio, querido irmão, querida irmã, é tirar das tuas lentes os embaraços e fazer com que estas verdades bíblicas venham convergir como lentes específicas na intimidade tua com teu Senhor. Se necessário for, eu quero chacoalhar você. Se necessário for, eu quero reanimar você. Mas quero te entregar ao teu Senhor com vida. Eu quero que Ele mude o teu ser e transforme o cristianismo de teoria em experiências práticas com o teu Senhor. Olha o que está escrito: buscar-me-eis e me achareis. Senhor, onde a minha sinceridade tem sido faltosa, porque eu não aceito não te conhecer melhor. Se está escrito que é o Senhor quem se apresenta para mim, onde eu tenho falhado? Essa é a sinceridade de uma proximidade que vai gerar intimidade. Eu te conhecia apenas de ouvir falar, e citamos esse texto várias vezes para falar de Jó. Mas será que nós mesmos não estamos sentados na mesma cadeira de quem conhece tudo de Bíblia, de quem conhece tudo de igreja? Mas quais foram os últimos testemunhos que você pôde contar? Porque estes sim são gloriosos. Vamos lutar não apenas para conhecer as letras, porque elas são ferramentas de crescimento, mas para conhecer mais do dono da igreja.
Ele comprou você por preço de sangue, Ele não brincou. Ele decidiu não usar com usurpação o ser o próprio Deus, mas se entregou como figura humana, veio aqui, foi humilhado, tendo o poder para resolver assim, se entregou para satisfazer a ira de Deus, para que você tivesse vida. Não brinque com o teu tempo de vida, conheça o teu Senhor aqui, experimente o que há de melhor para você hoje. E eu sei que o Senhor mudará a tua história, transformará esta igreja através de você. Terceiro sabotador de intimidade com o Senhor, que afeta a proximidade, o relacionamento e a sinceridade, que eu tenho a intenção de escancará-lo aqui, para que você possa entender. Terceiro sabotador, achar que a nossa potência não se relaciona com a onipotência de Deus. Esse ficou meio confuso, eu vou ler de novo. Um terceiro sabotador que nos faz perder intimidade com Deus é achar que a nossa potência não se relaciona com a onipotência de Deus. Pastor, traduz, vou traduzir para você. Primeiro, o que é a nossa potência? A nossa potência é um potencial que Deus nos deu antes de nascermos. Nós temos um talento, um dom, um chamamento, algo em potencial. Quantas pessoas têm facilidade com música, mas nunca pegaram no instrumento? Então ele tem uma potência, ele tem um potencial dado por Deus, mas que nunca foi realizado, portanto virou apenas um potencial. Um sabotador é você perceber que a sua potência não se relaciona com a dele. E como é que isso acontece? Simples assim. Eu recebi um talento, pronto. Então vou esperar para que Deus faça esse talento florescer. Então só a onipotência dele serve. Não, eu recebi um talento, então eu vou lutar, vou trabalhar, vou estudar, vou fazer acontecer. Sem o brilho do Senhor, não vai acontecer. Todas as vezes que o Senhor te delegou algo, te entregou uma função, te deu um talento, te deu um chamado, Ele não espera que você faça tudo, mas Ele também não fará tudo da parte que te cabe. Se você observar os talentos, o Senhor deu talento ao homem, Ele multiplicou o talento e o Senhor deu mais talento. Deus não dá mais talento àquele que tem uma potência encruada. Ou você passa a perceber qual foi o potencial que Deus te deu e trabalha para que ele cresça e a onipotência de Deus faça multiplicar em você, ou não vai sair do lugar. Nós sozinhos não fazemos nada e Deus não faz aquilo que nos cabe. Se você observar, Ele dá a semente ao semeador, o semeador semeia, mas quem dá o florescer, o frutificar é Deus. Deus não floresce e frutifica para aquele que não semeou, mas dá semente. Todas as vezes que você não entender que a parte que te cabe é tua, Deus sendo todo poderoso não vai fazer, e a parte que cabe ao Senhor, você com todo o teu esforço não vai resolver, estaremos sempre fadados a viver em um nível de intimidade distante do Senhor. Porque a proximidade com a sinceridade de um relacionamento para convergir em intimidade tem o entendimento de que o que nos cabe, o que cabe a Ele, cabe a Ele. Preste bastante atenção. Se você já entendeu que Deus te deu habilidades para ensinar, e você espera que Deus faça as oportunidades caírem de paraquedas, você está falhando. Mas Deus não pode? Pode. Deus não é todo poderoso? É. Isso é um ato sabotador. Porque isso quer apenas te frear, tirando você da responsabilidade que te cabe. Qual é? Estuda, se prepara, treina no espelho, pega algumas abóboras e ensina para elas. Foi assim que um grande pregador evangelista ganhou multidões ao Senhor, começando com melancias. Então, a partir do desenvolvimento individual, transformando a potência em realidade, com a onipotência de Deus, coloca você onde Ele quer colocar. Mas se você fica de cá, não, se Deus não tocar no pastor para fazer isso, eu não vou. Você não vai conseguir ganhar intimidade com o Senhor. Porque a parte que cabe ao Senhor, Ele faz.
a parte que nos cabe, precisamos estar prontos e sermos encontrados como obreiros aprovados. Um outro lado muito tentador é fazermos tudo sozinhos. Pegarmos os livros, estudarmos, nos prepararmos, nos lapidarmos, estarmos na dispensação e começar. Pastor, faz isso. Pastor, me bota aquilo. Pastor, deixa eu fazer isso, fazer aquilo outro. Deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Sem o brilho da onipotência vai ser apenas uma canseira e enfado, sem frutos. Quando não entendermos que a nossa potência, o nosso potencial, os talentos, os dons, as palavras, o que o Senhor nos deu, junto com todo o poder dele, converge em intimidade, estaremos sozinhos, lutando guerras que não suportamos e estaremos parados enquanto deveríamos estar agindo. Antes de eu falar da quarta e última, já para encerrar rapidinho, deixa eu só saber uma coisa. Vocês estão entendendo? Digam amém. Amém. Então tá bom. Quarto e último sabotador, que tem a intenção de arrancar de nós a proximidade de um relacionamento sincero e afeta a nossa intimidade. Achar que fé e dúvida podem andar juntas, e não podem. Elas são contrárias. Se há dúvida, a mesma porção da dúvida, não há fé. Se há fé, não existe dúvida. Pense numa balança, tal como aquelas que a gente vê na feira. À medida que eu tenho mais fé, tenho menos dúvida. À medida que eu tenho mais dúvida, eu tenho menos fé. Se nós não entendermos que as duas não andam juntas, nós não atacamos a dúvida para ter fé. Nós não atacamos mais fé para acabar com a dúvida. A gente acaba convivendo com as duas. Elas são anulatórias, elas nos param. Pastor, me dê um exemplo disso, dou para você agora. Ai meu Deus, o que é isso? É um fantasma. Não temas, Pedro, sou eu. Se és tu, Senhor, isso é dúvida, não é? Se és tu, Senhor, me faz ir ter contigo sobre as águas. Dúvida. Se há dúvida, não há fé. Mas aí o Senhor pega e dá uma injeção de fé, ele dizendo assim, vem. O que foi que ele fez? Acabou com a dúvida, foi. Pisou firme, pisou firme, pisou firme. O vento veio, a coisa aconteceu. O que foi que cresceu? A dúvida. O que foi que a fé aconteceu? Entendem? Hoje eu quero que você vá para a sua casa refletindo onde a sua fé está sendo limitada pela sua dúvida e destrua essa dúvida. Para que o Senhor possa te entregar experiências únicas com Ele, mudar a tua vida, mudar o teu ser, fazer de você mais próximo através da tua sinceridade e te fazer um filho íntimo. O Senhor foi recolhido para orar, foi ao monte, passou uma madrugada. Assim que ele desceu do monte, ele tinha alguns discípulos. E daqueles discípulos, ele escolheu 12. Dos 12 que andou com ele, andou mais perto. Tempos depois, ele subiu ao monte para orar, levou 2 ou 3 com ele. 12, 3. Dos 3, 1 reclinou a cabeça. Intimidade existe e é conquistada. Depende da gente, porque ele está disposto a isso. Fica onde você está, baixa sua cabeça. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque de um modo muito especial o Senhor visitou cada um de nós aqui. Eu agradeço porque em meio a uma palavra dura, o Senhor traz ânimo para quem está caminhando bem. Porque para aqueles que conseguem na sua mente reconhecer experiências pessoais contigo, estão na direção certa. Para aqueles que conseguem reconhecer, Pai, milagres teus acontecendo, estão caminhando para perto. Para aqueles que nas suas memórias conseguem ver os memoriais construídos de respostas de oração, de milagres vividos, de providência, estes estão caminhando a passos largos para perto do Senhor. Obrigado.
porque esta palavra aquece o nosso coração, nos motiva a lutar mais e mais, para chegarmos a um nível nunca explorado por nós, de intimidade contigo. Porém, Senhor, para aqueles que se sentiram em falta, que o teu conforto e o teu consolo seja o abraço dessa noite. Que tu possas, em nome de Jesus, nos dar estratégias para lutarmos contra as nossas dificuldades de crer e entender, de conhecer a palavra e o Deus da palavra, de combinar a nossa potência e o potencial com todo o poder que há em ti, e de arrancar de nós toda e qualquer dúvida que tem nos freado. Nos leva, Senhor Jesus, para um nível de intimidade maior contigo. Carecemos mais e mais de ti. Que esse ano, Senhor, de 2025 seja um ano de um verdadeiro memorial, onde nós vivamos contigo algo inédito, nunca visto nem vivido antes por nós. Que consigamos ter experiências de relacionamento contigo, próximo, sincero, íntimo. Para a glória do Senhor, te damos graças em Cristo Jesus. Amém.